Bem-vindos aí à nossa quarta aula do curso de maquiagem online que eu estou ministrando para vocês, o módulo 2, gente. Na aula passada eu ensinei para vocês como fazer aquele esfumadão preto e muita gente ficou morrendo de medo, né? Então eu falei pra vocês que nesse módulo eu ia ensinar maquiagens assim, estilo mais profissionais pra vocês. O basicão a gente já fez lá no módulo 1, posso fazer uma clássica também no final, só pra fechar o módulo, mas o foco desse módulo aqui vai ser aquela maquiagem mais profissional, que também é mais utilizada em eventos noturnos. E a aula de hoje, gente, eu vou começar falando com vocês sobre cut crease. Cut crease significa corte, né? É aquele cortezinho que a gente faz aqui na pálpebra com sombras nos olhos, sem esfumado nele. Então, a semana passada a gente fez um preto aí, todo esfumadão, né? Essa semana, gente, a gente vai ter aqui todo esfumado, só que a gente vai ter um cut. Existe 3 tipos de cut. O cut fechado, que é esse aqui que eu fiz com vocês hoje, que a gente faz ele aqui fechado do começo até o fim. Tem o cut semi-aberto e tem o cut aberto. E nós vamos aprender a fazer todos esses tipos de cut nesse módulo que eu tô dando aqui pra vocês. E o primeiro que vocês vão aprender é esse cut aqui fechado. Então, vamos comigo aí fazer essa maquiagem. Nessa aula de hoje, gente, eu resolvi usar essa paletinha aqui da Catarine Hill, tá? Pelo fato dela ter mais opções de cores. E eu já fiz até aqui os mesmos passos que eu fiz pra vocês na segunda aula, né? A primeira eu falei de material e a segunda foi uma aula só falando sobre a base de sombra e esses passos aqui. Então, pra quem não assistiu, volta lá pra segunda aula. Sobrancelha feita, base de sombra aplicada e sombra de transição aplicada também. Agora, gente, a gente já pode começar com a nossa corzinha de côncavo. A corzinha de côncavo nada mais é que a sombrinha que a gente usa para marcar o nosso côncavo e fazer o esfumado. Por que marcar o côncavo, gente? Porque muitas pessoas têm até a pálpebra assim gordinha, entendeu? Então qual que é a ideia da sombra? A mesma do rosto. Aquilo que você quer que apareça, você deixa a corzinha mais clara. E aquilo que você quer diminuir, aprofundar, você escurece. Então a grande maioria das vezes a gente costuma escurecer essa parte aqui do côncavo, que é para dar aquela sensação de profundidade e destacar as áreas mais claras. E geralmente a gente sempre acaba optando aí pelo próprio marronzinho de côncavo. É muito difícil usar outras cores, gente. Acaba que a gente faz aquele degradê no final. Se você quiser colocar um preto do marrom, a gente vai pro preto. Se você quiser colocar um azulzinho aqui no côncavo, você coloca um marrom um pouco mais escuro para depois chegar no azul, para não ficar tipo azul logo de cara. Então você usa o azul mais clarinho e depois o azul mais escuro, sempre fazendo um degradezinho até chegar à cor mais escura que você quer. Mas eu ainda nessa aula vou preferir continuar na escala do marrom. Então eu vou escolher esse marronzinho aqui mais quentinho da paleta e vou fazer exatamente o que a gente fez na aula passada, aplicar ele aqui no côncavo. Por que que eu quero usar as mesmas cores, gente? Porque eu quero mostrar pra vocês que a maquiagem de hoje é exatamente o mesmo formato, quase a mesma coisa que a gente fez na aula passada, só que com outras cores, que vai dar uma cara totalmente diferente na nossa maquiagem. Tudo que a gente vai fazer nessa aula de hoje, a gente já fez a semana passada, só que com preto. Então vocês vão ver que o procedimento é exatamente o mesmo. Então eu passei o marronzinho de transição e agora eu vou para aquele marronzinho mais quente no côncavo, depositando, como eu expliquei para vocês, toda a carga aqui no cantinho dos olhos, olha, e puxando ela toda aqui para dentro. Não tem problema que a gente suja a nossa pálpebra. O que a gente não pode fazer é subir muito com a sombra para não misturar, invadir muito o marrom de transição. Lembrando, gente, que essa cor de sombra de côncavo tem sempre que ser opaca, tá certo? Que é para dar aquela impressão de profundidade nos olhos, como eu expliquei pra vocês na primeira aula. O côncavo ele tem que afundar e não destacar. O que tem que destacar é abaixo da sobrancelha, o cantinho dos olhos e a pálpebra, quando você não quer fazer o olho inteiro esfumado, igual a gente fez a semana passada, e quer deixar a pálpebra clara, que vai ser o nosso caso de hoje. Aí, gente, feito os mesmos procedimentos da semana passada. Nesse caso, como a minha pálpebra vai ficar de uma outra cor, não necessariamente eu precisaria colocar o preto aqui no cantinho, no côncavo dos olhos, sabe? Eu poderia colocar qualquer outra cor que eu quisesse aqui da paleta, desde que ela não tivesse brilho, porque eu ainda estou trabalhando com o côncavo, entende? Porém, eu ainda prefiro continuar
no preto, assim, no côncavo, marrom e preto, porque acaba que o marrom e o preto, eles são sempre as cores, assim, mais clássicas, que a gente acaba colocando aqui no cantinho, marrom, preto, e vem com outras cores aqui na pálpebra. Mas eu ainda vou fazer uma maquiagem em que eu use uma outra cor diferente, aí eu escolho o formato, ou vocês mesmas podem escolher o formato da maquiagem que vocês querem que eu faça, usando cores diferentes que não seja o preto e o marrom. Então, como eu ainda vou chegar no preto aí, os passos vai ser os mesmos da semana passada. A gente vem pro marronzinho mais escuro, depois que eu usei o marrom mais quente, coloco ele aqui no cantinho com um pincelzinho de esfuma menor e vou arrastando ele pra dentro sem invadir o marrom. Pincelzinho de esfumar menor, porque eu não quero que ele invada o marrom que eu já esfumei anteriormente, ó. Eu tô fazendo dessa vez movimentos de vai e vem, porque eu não quero que esse marrom suba, ele só vai me servir para ajudar a esfumar o preto. Fui arrastando ele pro meu côncavo inteiro. Por quê? Porque nós teremos um cut crease aqui. Então, quando a gente fizer o cut crease, só vai aparecer a pontinha desse marrom aqui, entende? Sempre sentindo o seu côncavo aqui, ó. O seu buraquinho. Só que quando você estiver esfumando, esse marrom vai subir um pouquinho, porque o que vai aparecer é só o esfumado dele e não essa parte onde você tá aplicando. E eu poderia parar com esse esfumado por aqui, gente, caso eu não quisesse usar o preto. Mas como eu quero mostrar o degradê de cores pra vocês, gente, eu vou usar o preto. Peguei o mesmo preto da paleta, infelizmente esse preto aqui não é muito pigmentado, mas como o preto não vai ser a cor predominante da minha maquiagem, não tem problema. Inclusive eu não preciso nem de base de sombra, eu vou só colocar ele só aqui no cantinho, que ele nem vai aparecer nesse cantinho, descarregar essa carga aqui. E com a mão, gente, muito levinha. Esse é o segredo, porque esse preto ele quase não vai aparecer. Ele vai aparecer só a pontinha dele. Então eu vou pegar assim, fazer umas bolinhas com ele e ir arrastando ele aqui, ó, só na linha do côncavo. Ele quase não vai aparecer, gente, é só tocar, não apertem, por favor. Aqui pra dentro da linha do côncavo, e com esse mesmo pincel, ó, eu já vou fazendo bolinha aqui, ó, porque esse que eu tô usando, ele é um pincel assim mais pontudinho, então ele não vai invadir o espaço de cima se eu fizer bolinha já com ele, entendeu? Você pode fazer com um pincel canetinha normal, mas esse pincel aqui pontudinho, nossa, ele é um super quebra-galho pra eu fazer uma coisa mais precisa sem invadir muito o espaço de cima, entendeu? Porém, a gente não pode esquecer que o preto a gente esfuma com marrom. Então eu fiz a bolinha aqui com ele, vou voltar com esse marronzinho quente aqui, não vou pegar um marronzinho muito escuro, porque senão vai ficar muito escuro essa parte aqui do côncavo e não é a minha intenção. E vou descarregar aqui no cantinho a carga dele e vou esfumar esse preto aqui com o marrom. Então esse preto que eu apliquei aqui nessa maquiagem, no caso ele não tem que aparecer, ele tem que ser só um esfumadinho. E aí, pra finalizar, eu volto com o pincelzinho aqui de esfumar, com a mão levinha, insisto, e dou aqui só o acabamentozinho final aqui. Entre marrom e esfumado preto. Por isso que quando eu tô maquiando alguém, gente, eu nunca deixo a pessoa ver enquanto eu tô maquiando ela. Porque se eu tô fazendo uma maquiagem em uma cliente, aí chega nessa parte, a cliente se olha no espelho, ela desiste. Ela fala, não, pode parar. Pois é, gente, então o ideal é que a pessoa nem veja enquanto você está maquiando ela, e sim somente o resultado final, porque senão ela vai falar, não, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo comigo? Aí feito isso, gente, vamos pra nossa sobrancelha para deixar todo esfumado prontinho e depois a gente ir pra pálpebra. Então eu vou optar por essa segunda corzinha aqui, que é opaca, e vou fazer a mesma coisa que eu ensinei pra vocês semana passada. Deposita a carga aqui no arcozinho. Puxa o resto pra cá e só o restinho com o pincel fininho pra cá. Eu quero que a minha pálpebra predomine aqui nessa maquiagem. Não tem problema você colocar um brilhozinho se você quiser, mas eu optei por deixar tudo opaco e só a pálpebra brilhando, porque eu quero que só ela seja o pá da maquiagem, entende? Eu vou somente esfumar aqui a transição dela com o marrom, pra ficar um degradê bem certinho aqui. E com a mão levinha, do jeito que eu expliquei pra vocês. Gente, sério, essa parte eu dei uma cortadinha, mas aqui, olha, é uns 2 minutinhos esfumando, não menos do que isso.
é onde você vai perder mais tempo esfumando, porque isso daqui é o esfumado final, entendeu? O acabamento. Depois que você esfuma aqui, você não volta mais com um pincel fofinho aqui para esfumar. Então você tem que esfumar o máximo que você conseguir para deixar bem bonito aí o seu degradê, porque a gente não volta mais aqui. Agora que a gente vai fazer o formato da nossa maquiagem, gente. Lembra a semana passada que quando a gente chegou nesse passo, a gente pintou toda a nossa pálpebra de preto para poder fazer o nosso esfumado preto? Saiba que o preto não é o procedimento mais difícil de uma maquiagem, porque, como eu falei pra vocês, o preto é escuro. Então, uma cagadinha aqui, digamos assim, não aparece tanto pelo fato dele ser escuro do que uma cor clara, que é o que a gente vai fazer hoje. Então a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez a semana passada, só que a gente vai fazer com uma cor clara, porque dessa vez a nossa pálpebra vai ser de outra cor, uma cor clara, e ainda por cima com um outro diferencial, o cut crease, que é um corte, né? Cut quer dizer corte aqui nos olhos. Então, a semana passada, quando a gente usou o preto, a gente fez aqui a nossa pálpebra toda preta e depois a gente esfumou ela, lembram? Dessa vez a gente não vai esfumar. Então, o que que isso significa? Que a gente não pode errar. Que o nosso corte aqui tem que sair certinho, inteirinho, porque ele vai aparecer. Então, como dessa vez a gente vai usar uma cor clara na pálpebra, então nós precisamos de uma base de sombra clara. Nesse caso, a gente pode até usar o corretivo, porque eu vou usar uma cor bem clarinha. Porém, na maquiagem de hoje, eu optei usar pelo Paint Pot da MAC, que eu mostrei pra vocês na primeira aula do módulo, que não necessariamente precisa ser um Paint Pot. Você pode usar, sim, um corretivo, mas eu tô usando o Paint Pot só pra mostrar pra vocês que a gente pode usar vários tipos de bases diferentes. Você precisa ter o Paint Pot? Não. Repetindo, você pode fazer com o corretivo. E pra quem não quer gastar dinheiro comprando um Paint Pot da MAC, parece-me que a Candice Berenice lançou um produto muito parecido com esse também. E ele é muito bom, por quê? Porque por mais sequinho que seja o corretivo que você usar, ele nunca vai ser tão sequinho como essa base de sombra aqui, que pelo que eu vi é bem parecida com a da Candice Berenice. E eu vou fazer isso, gente, com um pincel chanfradinho, que já tá até sujo de produto, porque ele é pequenininho e quanto menor o pincel, mais precisão ele te dá, entende? Por mais que você demore um pouquinho mais pra fazer, ele ainda é o mais seguro. Então, qual a dica que eu dou pra vocês não errarem aqui? Comecem aqui pelo centro, pra vocês irem pintando a pálpebra de vocês, pra limpar toda essa sujeira que a gente fez no esfumado anterior. Ó, eu apliquei aqui um pouquinho no meio. Aí você não tem uma noção de até onde você vai ter que ir com o seu corte. Aí o que que você faz? Abre os olhos. A base de sombra é bem sequinha, ela não vai carimbar muito, mas ela carimbou aqui, ó. Vocês conseguem ver? Tá carimbadinho bem aqui. Então aqui onde ela carimbou é até onde nós vamos com a nossa base de sombras. Então eu posso até fazer um risquinho aqui pra marcar com a base de sombra. E com o pincel chanfradinho que ele me dá mais precisão, olha. Deixo aqui mais ou menos marcadinho. E aí, gente, vem a parte difícil, que é onde você pinta toda a sua pálpebra com a base de sombras. Eu tô começando aqui pelo meio, que é sempre onde é mais fácil, que não tem perigo errar. E aí com o pincel chanfradinho, gente, que é o que eu ainda acho mais fácil fazer isso, olha. Você vai fazendo um recorte lá naquela marcaçãozinha do côncavo, ó. E vai trazendo, acompanhando ele aqui, ó, até o comecinho dos olhos. O pincel chanfradinho te ajuda muito nisso, porque ele tem uma pontinha que vai te ajudar a não errar, ó. Aqui no começo da lagriminha, olha, aí você vai ligando com todo cuidadinho, pega mais produto. Ó, despeja sempre o excesso do produto aqui no meio, pra não ficar falhado ali na ponta. E o resto a gente vai ali pro cut, né, que é o corte, que a gente chama. Ó, e vai fazendo aqui com o maior cuidadinho. É com paciência mesmo, gente, não tem outro jeito, não tem, ó. Cheguei na minha marcação lá em cima, fiz a metade já, agora vamos para a outra metade. Viram, gente? É com paciência mesmo. Então, pra quem achava que o olho preto esfumado era difícil, por isso que ele foi o primeiro olho que eu fiz pra vocês. Ele não é o mais difícil, ele é o mais fácil. Porque apesar de você pintar sua pálpebra inteira de preta, você pode esfumá-la depois. E nesse caso do cut crease, principalmente o cut crease fechado, que é aquele que a gente começa daqui até aqui, o recorte dele certinho, você não pode errar.
Tá entendendo? Você tem que tomar muito mais cuidado porque você tá usando uma cor clara que vai chamar atenção e esse corte aqui tem que sair certinho. Aí depois que eu terminei de fazer o corte, aí eu vou dar umas batidinhas com o meu dedo mesmo, só pra uniformizar, digamos assim, essa base de sombra que a gente colocou aqui. E vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Pintei aqui o meio, olhei pra cima, ó. Dessa vez a minha marcação ficou até maior ali, ó. Vocês conseguem ver? A marcação de até aonde eu posso ir com essa base de sombras. E aí a gente vai pintando o resto. Liga até a parte que carimbou, que você marcou ali no começo, e da parte que carimbou pra baixo, você vai fazendo aqui uma outra ligaçãozinha com o pincelzinho chanfradinho, fazendo esses risquinhos assim com a mão levinha, pra pálpebra não mexer muito e não atrapalhar você. E aí é só puxar a linha reta aqui, perto da marcaçãozinha que você já fez antes. E pronto, gente, aí você já tem a sua base de sombras para aplicar a sua sombra por cima. Vocês perceberam que aqui o que predominou foi só o restinho do preto? Que todo o preto que a gente colocou aqui, ele desapareceu, ficou só aquela luzinha de fundo? Pois é. Então agora eu já tenho a base de sombras aqui nos meus olhos, então eu vou aplicar a sombra por cima. Eu vou colocar glitter por cima dela, e esse glitter ele é meio rosadinho, então eu vou colocar uma corzinha por cima dessa base, também clarinha com fundo rosadinho. Nessa paleta da Catarina Hill, a cor que eu achei mais legal pra fazer isso foi esse rosinha aqui, ele é meio que um salmãozinho. Eu estou pegando com um pincel de corretivo, pelo fato do pincel de corretivo ser um pouco mais preciso, sabe? E aí eu vou preencher aqui toda essa parte da pálpebra que eu apliquei a base de sombras com essa sombrinha aqui. Ela só tá servindo assim pra selar a base de sombra que a gente colocou aqui. Então não importa se ela tem glitter ou se ela não tem, porque não é ela que vai aparecer, a não ser que você não queira aplicar o glitter e queira apenas colocar uma corzinha cintilante com brilho aqui. E aplique em pouquinha quantidade, gente, essa sombra, bem pouquinha mesmo, porque como aqui ainda vai cola de glitter e o glitter por cima, estamos falando aí de 4 camadas, então que não fique 4 camadas muito grossas. Então quanto mais fininha essas camadas, melhor. E eu tô usando o pincel de corretivo porque eu ainda acho ele mais preciso, ele tem uma pontinha bem firme e bem precisa, que fica mais fácil da gente não ultrapassar aqui o cut que a gente fez, tá vendo? Olha. Pronto, gente, agora a gente vai pro toquezinho final dessa sombra aqui, que é o glitter por cima dela. Por que que maquiadores profissionais preferem pigmento? Porque eles são soltos e acaba sendo assim os mais brilhantes. Eu separei um aqui, que é até um nacional que eu indico muito pra vocês, que é da Bitarra. Ele é mais glitter do que asa de borboleta. Aqui a gente tem até o neon, não sei se vocês conseguem ver, que mistura assim várias cores, mas é mais glitter mesmo, com fundo mais rosadinho. Então antes de aplicar esse glitter, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz a semana passada. Eu vou colocar uma colinha de glitter aqui, igualzinho eu apliquei quando eu fui colocar o glitter preto. Tô pegando até um pincelzinho de batom aqui e tô aplicando aqui em todo o meu corte novamente. E com a colinha de glitter aplicada, aí com o mesmo pincelzinho, a gente já vai para o glitter. Gente, olha que lindo que fica. O resultado final, assim, fica maravilhoso. Uma ótima opção, inclusive, para as festas de final de ano. E uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui nessa maquiagem é que esse é o tipo de sombra perfeita para quem tem olhos muito pequenos. Para quem tem olhos grandes também não tem o menor problema, só que como você destaca bastante aqui a pálpebra, quem tem olhos pequenos pode fazer sem medo de ser feliz, que vai ficar lindo e seus olhos vão parecer bem maiores, porque a cor clara está destacando a sua pálpebra inteirinha. Prontinho, gente, eu não consigo ver se no retorno vocês têm a mesma visão que eu, mas fica lindo, 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 lindo esse brilho nos olhos. Para noite de ano novo aí seria uma ótima opção. E essa cor de sombra que eu usei aqui, gente, eu escolhi ela, mas você pode fazer com qualquer cor que você queira, qualquer. Essa parte aqui tá liberada. Eu acho que com cores mais
claras, fica mais bonito e chama atenção. Mas você pode fazer com qualquer uma, com prata, com dourado, com azul clarinho, com verdinho clarinho, com a cor que você quiser, que vai ficar bonito, desde que você tenha um glitter aí que combine. Como vocês podem ver, eu usei esse segundo aqui, que ele é mais rosadinho, embora na câmera não apareça, com o glitter que seja rosadinho como ele. Tá vendo? Tem que ter uma combinação aí, uma harmonia, mas a cor que você quiser. E pra quem achou que a parte difícil aí terminou, gente, dessa vez nós temos aí uma complicaçãozinha. Nós temos que fazer um delineado, certo? Porque nós não fizemos a nossa sombra preta. No caso da sombra com glitter, eu aconselho muito a vocês darem preferência para o delineador em gel. Porque o glitter, ele não é tão fininho como uma sombra normal. Ele é uma coisa mais granuladinha, entendeu? E se você usar o delineador canetinha, vai ter uma hora que a pontinha do delineador vai começar a ficar suja, muito suja de glitter, e você não vai ter como aplicar uma outra recarga. Então, no caso, ou teria que ser um delineador em gel, ou no máximo aquele delineador líquido que tem o pincelzinho. Mas eu ainda acho que o em gel é mais fácil, porque como ele é mais grossinho, ele vai pintar melhor, vai ser mais fácil de espalhar. Eu não estou usando o pincel chanfradinho, eu estou usando o pincel de delineador normal mesmo, porque eu sujei meu pincel chanfrado de glitter. E nessa aula, gente, eu não vou me aprofundar muito no delineado, porque eu vou fazer uma aula só de delineado pra vocês. Mas o segredo é treinar, 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 treinar. Ó, começar sempre aqui pelo meio, que ele vai ser a base, que vai ficar a grossura do seu delineado, ó. E daqui do meio, aonde você riscou, você vai deixando ele mais fino aqui pra dentro. E pra fora você vai engrossando mais, entende? E você vai ter que pegar várias cargas, porque o seu pincel vai sujar de glitter. Então você vai ter que despejar aqui a sujeira do pincel com glitter na sua mão, em qualquer outro papel que você tiver. E vai voltar aqui com paciência, vai ligando ele aqui pro canto interno dos olhos. E agora que você já tem a parte mais fininha feita, você vem para a parte externa dos olhos. Gente, não tem outro jeito, é treino, tá? E aqui na parte externa a gente vai engrossando um pouquinho, vai ligando aqui com o centro, que foi onde a gente começou. Sem puxar a pálpebra, tá, gente? Eu só tô segurando aqui pra me dar firmeza. Mas sem puxar a pálpebra, você vai ligando aqui pro centro. Eu vou deixar pra fazer o gatinho depois que eu fizer aqui do outro lado, tá, gente? Eu vou fazer aqui rapidinho e aí depois eu vou voltar pra gente fazer o gatinho dos dois lados. Aí, gente, eu já fiz o risco do delineado nos dois olhos, então agora vamos para o gatinho. Primeiro você vai decidir como você quer fazer ele. Se você quer fazer ele mais levantadinho, se você quer fazer ele mais inclinadinho, ou se você quer fazer ele assim mais retinho, sabe? Aí fica a gosto do freguês, gente. Eu não gosto nem de muito levantado, estilo Amy Winehouse, e nem de muito retinho aqui, pra gente não ficar com aquela aparência egípcia meio chinesa, né? Eu gosto do meio termo. Então eu vou aqui pro final dos meus olhos, ó, onde acaba o meu cílios inferior, e vou fazer um risco, fazendo uma linha imaginária assim, 1 milímetro mais ou menos de onde acaba a minha sobrancelha, e vou fazer um risquinho assim, ó. Aí você vai até onde você quiser, gente, até onde você se sentir melhor. E aí, antes de terminar, eu vou fazer o mesmo risquinho do outro lado, pra que eles fiquem na mesma altura, porque é mais fácil você fazer o risquinho, já ter ele como parâmetro, antes de você fazer o gatinho completo dos dois olhos, do que você fazer inteirinho e tentar copiar e fazer igual no outro, entendeu? Então vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Traçar aquela linha imaginária lá e fazer um risquinho até a altura que a gente quer. Aí quando você olha assim pra baixo, você consegue ver se eles estão mais ou menos na mesma altura no espelho, tá vendo? E aí, gente, é só ligar. Você pega aqui o final onde você parou, ó, e você vai ligando ele até o final desse risquinho e vai ajeitando, olha. Eu vou fazer isso bem devagarzinho em uma outra aula só de delineado pra vocês, tá certo? Caso você erre, gente, caso você dê uma borradinha, daí quando você estiver limpando aqui, aí você limpa, faz um tracinho com o delineado junto. Daí não tem erro. E a parte de cima dos nossos olhos está praticamente pronta. Falta só os cílios aqui. Então agora é hora de limpar a bagunça e fazer a parte de baixo. Vou usar o mesmo lápis preto da semana passada na linha da água. Esfumar ele aqui com a sombrinha preta da Catarine Hill. E esfumar o preto com o marrom. Vou usar aquele mesmo quente, não precisa ser exatamente esse, pode ser o marrom que você quiser, mas vou esfumá-lo com o marrom um pouquinho mais pra baixo do preto.
E agora são só os acabamentos, gente. Eu vou colar aqui o meu cílio postiço, vou fazer toda a minha pele e vou voltar pra gente fazer o acabamento juntas, tá certo? E com a minha pele já feita aqui, com tudo aplicado, gente, eu volto lá com a minha corzinha que eu usei a primeirinha como transição, um pincelzinho pequenininho, independente de qual seja, e dou o acabamento final aqui na maquiagem. E aplico também um iluminador com brilho, que no caso eu já vou pegar essa terceira corzinha aqui da paletinha da Catarina Hill, aqui no cantinho da nossa lagriminha. Agora é só finalizar com a máscara de cílios. E está pronta aí, gente, a nossa segunda maquiagem, dessa vez com o Cut Crease totalmente fechado e mais uma maquiagem de noite e uma opção aí pra vocês usarem nas festas de final de ano. Gente, pode ser que você não consiga de primeira vez, assim como qualquer outra maquiagem que você fizer, mas o importante é que você não desista, tá certo? Não conseguiu a primeira, tenta a segunda, tenta a terceira, que uma hora vai sair. E o mais importante, não se preocupe com o tempo, principalmente se for a primeira vez que você estiver fazendo esse tipo de maquiagem. Eu, por exemplo, eu levei 3 horas pra gravar essa aula pra vocês. Tudo bem que eu tenho que parar pra pegar um produto, pegar outro, arrumar, gravar, colocar a bateria pra carregar, mas vocês podem levar esse mesmo tempo devagarzinho pra ir treinando. A perseverança também leva à perfeição. Vou deixar as fotos dessa maquiagem lá no blog pra vocês conferirem também, gente, com o link aqui na descrição. E fiquem ligadas nas redes sociais, porque eu estou pensando em fazer um ao vivo com vocês no Instagram, que eu testei ele essa semana e vi que é bem legal ser utilizado. Vocês podem me mandar perguntas ali na hora, respondendo e tirando dúvidas sobre essa aula e sobre a primeira aula, tá certo, gente? Não esqueçam do meu joinha, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. Todos os links de redes sociais estão na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!